Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês a respeito do máximo divisor comum, o MDC. Na verdade, eu já fiz uma aula na qual eu defini o MDC, né? E nessa aula aqui eu quero avançar um pouco mais. Eu quero falar com vocês algumas das principais propriedades do máximo divisor comum e também falar do famoso teorema de Bezout, né? Que é um dos teoremas mais importantes que tem aí quando a gente se fala em número, quando a gente fala em teoria dos números, ok? Bom, vamos lá então, né? Vou relembrar rapidamente aqui o que é o máximo divisor comum, beleza, gente? Então, ó, dizemos que o número... Antes de eu falar de máximo divisor comum, claro, eu vou falar o que é um divisor comum, né? Então, dizemos que o número inteiro C é um divisor comum de A e B se C divide ambos os números A e B, ok? Isto é, se C divide A e C divide B, né? Por exemplo, se a gente pegar o 10 e o 12... A gente sabe que o 2 é um divisor comum, porque o 2 divide 10 e o 2 também divide o 12, né? Então, o 2 seria um divisor comum. E claro, né, o número ele pode ter mais de um divisor comum. Se você pegar, por exemplo, o 12 e o 24, você vai ver que você tem o 2, o 3, né, o 6, o próprio 12, são divisores comuns a 12 e a 24. Então, dados dois números inteiros, você pode ter mais de um divisor comum, né? Você pode ter vários divisores comuns. A gente costuma denotar, pessoal, o conjunto dos divisores comuns, né, de A e B, com essa notação aqui, ó, divisores comuns de A e B, ok? Por exemplo, né, ali, ó, eu tenho o 24 e o 36, né? Então, se a gente pode analisar aqui os divisores de 24, eu posso analisar os divisores só de um número apenas, né? Quem seriam os divisores de 24? Os divisores de 24 são quem? O 1, o 2, né? O 3, o 4, o 6, o 8, né? Que o 8 também divide 24, e o 12, né? Que também 12 divide 24 e o próprio 24 também divide o 24. Então, esses números aqui, todos eles dividem aí o número 24, beleza? Se eu já pensar nos divisores de 36, né? Quem vão ser os divisores de 36? Os divisores de 36 serão o 1, o 2 divide 36, né? O 3 divide 36. O 4 também divide o 36, né? 4 vezes 9 dá 36. O 6 também divide 36, né? 6 vezes 6 dá 36. O 9 também divide o 36, né? Porque 9 vezes 4 dá 36. O 12 divide 36, né? Por quê? Porque 12 vezes 6, né? Dá 36. 12 vezes 3, desculpa, dá o 36. A gente sabe também que o 18 divide o 36, né? Porque 2 vezes 18 dá o 36. E, por fim, o próprio 36 também divide 36, né? Porque 36 é igual a 36 vezes 1, né? Então, o 36 divide 36. Então, agora eu posso, dentre esses números, né? Analisar quem são os divisores comuns a 24 e a 36. Então, os divisores comuns, né? De 24 e 36, você vai ter que analisar aqui os divisores do 24, os divisores de 36 e verem quais daqueles são os divisores comuns, não é mesmo? Então, a gente tem aqui, ó, o 1 é um divisor comum, né? O 2 também é um divisor comum, a 24 e a 26. O 3 é um divisor comum. O 4 é um divisor comum. O 6 é um divisor comum. Já o 8 e o 9 não é, né? O 8 é divisor de 24, mas não é de 36. O 9 é de 36, mas não é de 24. O 12 é divisor comum, né? O 24 não é divisor comum, porque o 24 só divide 24, não divide 26. Assim como o 18 também só divide 36, e o 36 também só divide 36, não divide o 24. Beleza? Então, quem que vai ser aqui, então, o conjunto dos divisores comuns a 24 e a 26? Vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Então, esses números aqui são os divisores aí comuns a 24 e 36, né? E a gente define, né, como sendo aí, então, o máximo divisor comum. A gente olha todos os divisores que são comuns e veja vê qual é o maior deles, ok? Então, quem é o maior dos divisores comuns aqui? Você vai ter que analisar quem é o maior elemento aqui desse conjunto dos divisores comuns de 24 e 36, que vai ser o 12, né? Então, a gente sabe o quê? Que o máximo... Aliás, a gente sabe que o máximo divisor comum de 24 e 36, né, vai ser o máximo tomado aonde? Nos conjunto dos divisores comuns, né, de 24
e 36. E quando a gente olha o máximo nesse conjunto aqui, né? A gente sabe que o máximo aqui é 12, né? Então, quer dizer o quê? Que o máximo divisor comum entre 24 e 36 é igual a 12. Então, pessoal, isso aqui é só relembrando aí a definição do que é o máximo divisor comum, beleza? A gente vai caminhar para a gente, na próxima aula, ver uma maneira da gente calcular esse 12 aqui, né? Por quê? Porque dessa maneira que a gente fez aqui, beleza, dá para fazer, né? Só que dá um pouco de trabalho, porque você tem que achar todos os divisores de um número, todos os divisores do outro, ver quais são aqueles comuns e ir lá e considerar o máximo, né? Porém, isso não é uma maneira muito eficiente, porque se você tiver com números grandes, tipo 1.000, 2.000, 10.000, aí imagina, você tem que achar todos os divisores desses números, né? Vai ser muito difícil você fazer dessa maneira aqui, né? Então, a gente vai caminhar, para a próxima aula a gente estabelecer o algoritmo de Euclides, né? Que é um algoritmo que permite a gente calcular o máximo divisor comum. Porém, nessa aula aqui, a gente ainda vai ver alguns pré-requisitos, algumas coisas que são necessárias para a gente poder falar e trazer para vocês aqui o algoritmo de Euclides, né? Então, nessa aula aqui eu vou discutir algumas propriedades do máximo divisor comum e eu quero também falar do teorema de Bezout, que a gente vai acabar utilizando muito mais para frente. Bom, então, continuemos aqui, né? Bom, algumas propriedades aqui do máximo divisor comum, tá, pessoal? Tem muitas propriedades associadas ao máximo divisor comum, porém eu vou trazer apenas algumas e as mais principais, né? Dentro dessas propriedades aqui eu não vou demonstrar todas elas também. Algumas eu vou dar a ideia da demonstração, outras eu vou demonstrar, outras eu vou dar um exemplo que ilustra, né? Porque senão ficaria muito longa aqui a aula a gente demonstrar item por item, né? Mas em geral é argumento meio padrão para você demonstrar isso. Você vê como demonstra uma ou duas propriedades, em geral as outras também não vai seguir linhas muito diferentes dessas, beleza? Então eu quero fazer isso para dar uma ideia de vocês como funciona. Bom, esse primeiro item aí, né, o que diz pra gente, né? Que se você tiver A e B números inteiros e B dividir A, então quer dizer o quê? Que o máximo divisor comum entre A e B vai ser o próprio B. Vai ser o próprio B. Por exemplo, né? Se eu estiver calculando, então, o máximo divisor comum, vou dar um exemplo aqui, né? Entre os números 12 e 6, né? Quem que vai ser esse máximo divisor comum aqui, né? A gente sabe o quê? A gente sabe que 6 divide 12, né? Por que 6 divide 12, né? Porque 12 é igual, né, a 6 vezes quem? Vezes 2. Então, tem um Q aqui que multiplica o 6 que dá 12. Então, quer dizer que o 6 divide 12, né? Esse 2 aqui a gente costuma chamar ele de quociente, que é e denotar pela letra Q. Bom, então, nesse 6 divide 12, pela propriedade I, a gente sabe que o máximo divisor comum aqui entre 12 e 6 vai ser o valor 6, ok? E de fato, né, se você analisar o conjunto dos divisores de 12 e 6, quem que vão ser os divisores comuns, né? Bom, o 1 divide 12, divide 6, então o 1 é um divisor comum. O 2 divide 6, né? E o 2 também divide 2, então o 2 é um divisor comum a 2 e a 12. O 3 divide 6, o 3 divide 2, né? 12, 12 quer dizer. Por quê? Porque 12 é igual a 3 vezes 4, né? Então o 3 divide 12 também. O 4 divide 12. Só que o 4 não divide 6, né? Não tem um número que eu multiplique por 4 inteiro que dá o número 6. Então, o 4 não é um divisor comum, eu não posso colocar ele aqui nesse conjunto. Okay? Porém, o 6 é um divisor comum, porque o 6 divide 6, né? 6 é igual a 6 vezes 1, né? E o 6 divide 12, porque 12 é igual a 6 vezes 2. Okay? Igual eu escrevi aqui para vocês. Então, o 6 é um divisor comum. O 12, por sua vez, ele divide o 12, mas ele não divide o 6, né? Lembra que um número nunca pode dividir um número menor do que ele. Né? Números positivos, um nunca divide um número menor do que ele. Porque a gente viu uma propriedade também em aulas anteriores, né? Que se o número A divide o número B, onde o A e B são positivos, né? Então, A necessariamente tem que ser menor ou igual a B, né? Então, o 12, ele divide 12, porque 12 é igual a 12 vezes 1. Mas o 12 não pode dividir o 6, por quê? Porque o 6 é menor que o 12. O número só divide alguém que é maior que ele, ok? Quando a gente está falando de números positivos, né? Quando se tiver números negativos, aí você tem que considerar o módulo, né? Bom, aqui, quem que é o máximo divisor comum, então? Se a gente olhar os divisores comuns, você tem que tomar o máximo nesse conjunto aqui, né? Que vai ser quem? Vai ser o 6, né? Então, vocês podem ver aqui que o máximo divisor comum é igual a 6. Igual a gente tinha obtido já aqui, utilizando a propriedade I, que está escrito aí, né, pessoal? A ideia para demonstrar essa propriedade aqui não é muito difícil, tá, gente? Por quê? Se B dividir A, né, o que acontece, né?
como B divide A, o que isso significa, né? Que existe um Q inteiro, né? Tal que eu posso escrever o A, né? Como sendo quem? O B vezes Q, né? Daí, quando eu for calcular o máximo divisor comum entre A e B, né? Eu, na verdade, vou estar calculando o máximo divisor comum entre quem? Vou estar calculando o máximo divisor comum, né? O A é B vezes Q. Então, eu vou estar calculando o máximo divisor comum entre B vezes Q e o próprio B. Ok? Porém, observe o seguinte agora. A gente sabe o quê? Que B divide B, né? Então, mas B divide B e B também divide quem? B vezes Q. Por que B divide B vezes Q? Porque eu posso escrever o B vezes Q como sendo quem? Como sendo B vezes quem que vai ser o Q que vai dividir, que eu vou multiplicar o B e vai dar B vezes Q? Ora, o próprio Q, não é mesmo? Então, quer dizer que o B divide B vezes Q, porque B vezes Q é igual a B vezes o Q. Então, eu achei um cara aqui que eu multiplico o B que dá B vezes Q. Então, eu posso falar que B divide B vezes Q. Okay? Bom, se B divide B e B divide B vezes Q, né? Logo, a gente vai concluir o quê? Logo, a gente conclui que B ele pertence aos divisores comuns de B vezes Q e B. Não é mesmo? B vezes Q e B. Então, o B pertence aos divisores comuns. E eu falo mais, eu afirmo para vocês, né? O B é o máximo dos divisores de B vezes Q e B. Por que B vai ser o maior valor? Porque o B aparece aqui, ó, tá vendo? Eu tenho os divisores comuns de B vezes Q e B. Então, B está nesse conjunto, né? E nesse conjunto não pode ter ninguém maior do que B. Por quê? Se tivesse alguém nesse conjunto aqui que fosse maior do que o B, então esse alguém dividiria B vezes Q e dividiria B. Então, você teria um número maior que B dividindo B. E isso não pode acontecer, né? Eu tinha comentado com vocês anteriormente aqui que se você tem números positivos, né? Acho que eu apaguei já. Mas se você tem números positivos, né? E o número A divide o número B, né? Então, quer dizer o quê? Que o número que divide sempre é menor ou igual, né? Que o módulo do número B, na verdade, né? E quando os números é positivo, você tem que o A é sempre menor ou igual que B. Então, não pode ter um número maior do que B que vai dividir B. Como o B eu já sei que divide B e divide esse cara aqui, então não tem opção, né? Eu tenho o quê? Né? Eu tenho que o B só pode ser o máximo desse conjunto aí, né? Então, B pertence a esse conjunto e B vai ser igual ao máximo, né, do conjunto D, dos divisores comuns, né, de B vezes Q e B. Né? E isso aqui, né, o máximo desse conjunto nada mais é que o MDC, o máximo divisor comum, né, entre B vezes Q e B, né, que por sua vez B vezes Q é A, né? Então isso aqui é o MDC de A e B, né? Então com isso eu provei que o máximo divisor comum entre A e B é igual ao próprio B, né? Quando A divide B, né, pessoal? Isso aqui é o caso em que, aliás, o B divide A, né? O A divide B vai ser argumento similar também, né? Ao invés de escrever o A igual a B vezes Q, você vai escrever, então, né, quando o A divide B, o B como sendo A vezes Q. Aí você vai ter argumento similar, né? Ter argumento similar. E aí vai ter A igual a um MDC, né? De B e A, né? Porque aí é o A que está dividindo B. Okay? Então, a ideia é exatamente a mesma, é só você trocar o B e o A de lugar, beleza? Então, isso aqui é a demonstração aí desse item I. Bom, o item 2i, né, ele diz o seguinte, essa propriedade aí, né? Se C é um número positivo, né, então o máximo divisor comum de A vezes C e B vezes C é igual a C vezes o máximo divisor comum de A e B. Então, se você estiver calculando o máximo divisor comum entre dois números, né, você pode tirar um número em evidência para fora, claro, desde que esse número seja positivo, né? Então, um exemplo aí que ilustra essa propriedade 2i, né? Um exemplo seria o quê? Suponha que você quer calcular o máximo divisor comum de 12 e 6, né? De 12 e 6. Vamos pegar o exemplo que a gente viu ali em cima, ali, que a gente já viu que o máximo divisor a gente já sabe o resultado, né? Mas, vamos fazer isso aqui, utilizando essa propriedade 2i agora, né? O 12 e o 6, eu posso escrever ele de que maneira, né? Isso aqui é o máximo divisor comum, né? O 12 é 3 vezes 4
E o 6 é 3 vezes 2. Então, veja que tem o 3 multiplicando aqui e aqui, tá vendo? Então, por essa propriedade 2, eu posso fazer o quê? Como o 3 é positivo, né, maior do que 0, eu posso tirar o 3 em evidência. Então, isso aqui vai ficar 3 que multiplica o máximo divisor comum de 4 e 2, né? Que isso aqui vai ser 3 que multiplica, né? Quem que é o máximo divisor comum de 4 e 2? Se você utilizar a propriedade anterior, ó, veja o quê? Que o 2 divide 4. Se o 2 divide 4, o máximo divisor comum é sempre o cara que divide, não é mesmo? Então, entre 4 e 2 aqui, é o 2 que divide 4, então o máximo divisor comum de 4 e 2 é igual a 2, não é mesmo? E 3 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 6. Então, você vê que dá o mesmo resultado que a gente tinha feito nesse exemplo aqui, né? A gente tinha calculado aqui aquela hora, né? A gente viu os divisores comuns e tomou o máximo deles, beleza? A gente pode ver isso aqui usando essa outra propriedade aqui, que é uma outra maneira de você enxergar isso aqui, né? Professor, e se o C for negativo? Né? Se o C for negativo, pessoal, aí, né, a propriedade ela vai ser da seguinte maneira, né? Aí o máximo divisor comum entre C vezes A e C vezes B, você vai ter que tirar o C em módulo, né? Que é C que multiplica o máximo divisor comum, né, entre A e B. Né? Essa questão do módulo aqui, ela aparece, pessoal, inclusive vocês podem ver na propriedade 4 ali, eu não cheguei nela ainda, mas eu vou mencionar. Veja que se você trocar o A de sinal, ou o B de sinal, ou se você trocar o A e o B de sinal, o máximo divisor comum nunca altera o valor. Por quê? Porque o máximo divisor comum, ele sempre dá um valor positivo. Ele sempre vai dar um valor positivo, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu quero fazer uma observação rápida aqui com vocês. Naquele exemplo ali, por exemplo, né? Ó, vamos voltar aqui nesse exemplo aqui rapidamente. Eu tenho aqui o máximo divisor comum de 12 e 6. Né? A gente viu que os divisores comuns de 12 e 6 eram 1, 2, 3 e 6. Para simplificar, como o máximo divisor comum sempre é um valor positivo, a gente não escreve, na verdade, né? A gente coloca nesse conjunto aqui apenas os divisores positivos. Mas se a gente fosse ser rigoroso mesmo, a gente tinha que escrever esse conjunto de que maneira, né? Os divisores comuns de 12 e 6, né? A gente tinha que colocar não apenas os números positivos, mas os negativos também. Então, você ia ter aqui o menos 6, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 1, o 2, o 3 e o 6, né? Mas o que acontece se você coloca os números negativos quando você vai fazer o máximo divisor comum? Ele vai ser sempre um número positivo, né? Por quê? Porque entre menos 6 e 6, quem é o maior valor? É o 6. Então, seria redundância você considerar, na hora para calcular o máximo divisor comum, aqueles divisores comuns que são negativos. Então, como é uma coisa redundante, né? Então, a gente considera apenas os divisores comuns, né? A fim de obter o máximo divisor comum. E daqui já dá para você perceber, né? Porque sempre que um número é divisor comum, menos ele também é divisor comum, né? É só você inverter, né? Por exemplo aqui, ó, inverter o sinal. Por exemplo aqui, o 12 é igual a 6 vezes 2. Então, a gente conclui o quê? Que o 6 divide 12. Mas o menos 6 também divide 12. Por quê? Porque o 12 você pode escrever como sendo o menos 6 vezes menos 2, tá vendo? Então, né, o menos 2 também é um inteiro, que é um número negativo, mas é inteiro. Assim como o 2 também é um número inteiro. Então, eu poderia considerar esse caso aqui. E eu concluiria o quê? Que o menos 6 divide 12 também. Então, sempre que um número é divisor comum, né, o negativo dele também é número divisor comum. Ou melhor, sempre que o número positivo é divisor comum, o respectivo negativo também é um divisor comum. Okay? Então, é por isso que acontece o quê? É por isso que sempre o divisor comum, né, como você tem sempre os negativos e os positivos que são divisores comuns, e você toma o máximo. Então, sempre, não importa qual sejam os números positivos ou negativos, o máximo divisor comum, ele vai ser sempre um número positivo, porque vai ser um número maior, porque você está tomando o máximo, né? E tomar o máximo é você considerar aí, digamos, um número maior. Beleza? Então, por essa razão, o máximo divisor comum de quaisquer dois números, sejam eles positivos ou negativos, eles sempre vão ser o resultado um número positivo, ok? 1, 2, 3 ou assim por diante. Nunca vai dar 0 e nunca vai dar um número negativo. Por quê? Porque 0 não pode dividir ninguém, né? A gente viu que não tem divisão por 0. Então, 0 não pode ser divisor. Então, toda vez que a gente fala de divisor aqui, a gente não está falando do 0. Beleza? Então, né, essa característica que eu expliquei para vocês, de sempre um número e o negativo dele serem divisor, e você tomar o máximo, isso faz com que o máximo divisor comum sempre seja um número positivo. Ok? Então, veja, é por isso que aqui nessa propriedade, né, quando o C
Se o C, por exemplo, é um número inteiro qualquer que você não sabe o sinal dele, que ele pode ser positivo ou negativo, né? Então você tem que colocar um módulo aqui. Por quê? Porque você sabe que esse cara aqui, por ser o máximo divisor comum, ele é maior que zero. E esse aqui também, por ser um máximo divisor comum, seja lá de quem for, ele também é um número maior que zero. Então você não poderia ter aqui no C um número negativo. Por quê? O número negativo vezes o número positivo daria como resultado um número negativo, né? E isso não acontece porque esse lado de cá é um máximo divisor comum e todo máximo divisor comum, seja lá de quem for, seja número positivo ou negativo, sempre dá como resultado o número positivo. Então por isso que o C você tem que colocar o módulo, né? Claro, se o C for positivo, o módulo de C é igual a C. Se o C for negativo, né, o módulo de C vai ser igual a menos C, né? Que você coloca o menos no negativo para que ele então passe a ficar positivo, né? Lembrando que o módulo é aquela função que sempre transforma um número em positivo. Se ele é positivo, ele deixa ele positivo. Se ele é negativo, ele transforma num número positivo. No respectivo número positivo associado a ele, né? Bom, então, isso aqui dá uma ideia pra gente aí dessa propriedade 2i. A propriedade 3i ela é bem similar. Só que aí, ao invés de ser multiplicação, você tem aí a divisão, né? Você tem a divisão. Então, nessa propriedade 3i, você vai ter a questão aí da divisão. Que diz o seguinte, se C é positivo, C divide A e C divide B, né? E D é o máximo divisor comum entre A e B, né? Então, você já tem três coisas aí. Ó. Você tem o C positivo, essa questão do módulo ali. Então, você poderia colocar no lugar do C lá no resultado, colocar o módulo de C, né? Então, você sabe o quê? Que C divide A e C divide B. Okay? Se C divide A e C divide B, então tá bem definidas as divisões, né? A sobre C, né? E tá bem definido também o B sobre C. Bem definido o que eu quero dizer aqui, pessoal, é que A sobre C vai dar um número inteiro e B sobre C também vai dar um número inteiro. A gente está só trabalhando os números inteiros. Então, aqui todos os resultados das nossas contas devem ser necessariamente números inteiros, né? E como C divide A e C divide B, esses quocientes são necessariamente números inteiros, né? E caso você queira calcular o máximo divisor comum deles, né? Ou seja, você quer calcular o máximo divisor comum de A dividido por C e B dividido por C, né? Isso daqui vai ser, basta você calcular o máximo divisor comum de A e B, você não precisa calcular o A sobre C ou o B sobre C, né? Pegar o resultado e dividir pelo módulo de C, né? E quando C é positivo, o módulo de C é igual a C, fica igual, tá no item 3i ali no slide. Beleza, gente? Então, essa aqui é uma propriedade que a gente tem. Um exemplo aqui, né? Ó, um exemplo, né? Eu sei o quê? Que 2 divide 12 e 2 divide quem? Divide 6. Não é mesmo? Então, se eu estivesse querendo calcular o máximo divisor comum, né, de 12 sobre 2 e 6 sobre 2, né, isso daqui ia ser quem? Bastaria eu calcular o máximo divisor comum entre 12 e 6, né, pegar o resultado e dividir por 2. Né? A gente já calculou o máximo divisor comum de 12 e 6, a gente viu que dava quanto? Que dava 6. Né? 6 dividido por 2, isso aqui vai dar 3, né? Então, quer dizer que o máximo divisor comum desses dois caras é exatamente 3. Então, se você estiver fazendo uma conta de máximo divisor comum em que você tem uma divisão, onde a divisão existe, né? Faz sentido essa divisão, então você pode calcular o máximo divisor comum só dos numeradores, né? E depois dividir pelo denominador comum esses dois números que aparecem aqui, né? Lembra que é crucial que você tenha na hipótese essas duas divisões aqui, senão isso aqui vai ser número racional, né? Número na forma de fração, que não é irredutível a número inteiro. Então, é importante você ter as condições aí 2 divide 12 e 2 divide 6, beleza? E, ó, isso aqui contrasta exatamente, né? Ó, por quê? Se, por outro lado, né, quem que é o máximo divisor comum de 12 por 2 e 6 por 2, né? Isso aí é o máximo divisor comum, 12 dividido por 2 é 6, 6 dividido por 2 é 3, né? E aí você tem o máximo divisor comum de dois números, onde um deles divide o outro. Então, o máximo divisor comum é um número menor, né? Que no caso aqui vai ser 3. Isso graças à propriedade I que a gente justificou lá no começo, beleza? E de fato deu o mesmo resultado, tá vendo? Então, tem esse exemplo ilustra aí essa propriedade que a gente pode usar também. E aqui o item 4 eu já tinha comentado com ele lá no item 2i, né? Que é a questão do sinal. Como o máximo divisor comum você toma o máximo num conjunto, onde pode ter números positivos e negativos, né? E o máximo sempre vai dar os números que são positivos, então é suficiente você considerar o máximo lá nos conjuntos positivos, né? E justamente pelo fato de você tomar o máximo em um conjunto que sempre tem os números positivos e negativos, né?
um simétrico do outro ali, então quer dizer o quê? Quer dizer que o máximo divisor comum sempre dá um número positivo independente do sinal que tem o número A e o número B. Então, você pode ali, se tiver um sinal no A, você pode trocar o menos A, né? Você pode trocar simplesmente pelo valor A. Né? E se tiver, por exemplo, o máximo divisor comum de menos 2 e menos 3, isso vai dar igual ao máximo divisor comum de 2 e 3. Então, você pode desprezar os sinais quando faz isso, beleza? E uma última propriedade ali, que é interessante também, né? Que diz o seguinte, que é a propriedade 5i, que ela fala que toda vez que você tem um número A inteiro diferente de zero, né? Diferente de zero, você sabe o quê? Que o máximo divisor comum entre A e zero é igual ao módulo de A, né? E claro, quando A é positivo, né? Se você tiver A positivo, né? Se A for positivo, então o máximo divisor comum entre A e zero vai ser o próprio A, né? Porque se tivesse um número negativo, né, por exemplo, o máximo divisor comum entre menos 2 e 0, né? Então, isso aqui ia ser o módulo de menos 2, que ia dar 2, né? Então, você tem essa questão do módulo importante aí, porque nunca pode dar um máximo divisor comum um resultado negativo, como a gente acabou de ver ali acima, né? Por que, pessoal? Então, que o máximo divisor comum, né? Vamos analisar aqui no caso positivo, que depois o resultado é análogo ali, né? No caso negativo também, é só você usar o módulo aí. Bom, o máximo divisor comum entre A e zero vai ser sempre o próprio A. Né? Por quê? Quem são os divisores de A? Né? O A é um divisor de A, não é mesmo? Então, ó, note que o A divide o próprio A. Né? Por que, que o A divide A? Porque A é igual a A vezes 1. Né? Então, o A divide A. E o A divide zero. E A divide zero. Né? Por que, que o A divide zero? Né? Pois o zero é igual a A vezes zero. O zero é um número inteiro. Então, o resultado da divisão, né, que é o quociente, que é o número que a gente coloca aqui, o quociente, o resultado da divisão, pode dar zero. Né? Se você tiver, por exemplo, 0 dividido por 2, isso aqui dá zero. Né? Então, isso implica o quê? Isso implica que esse zero do numerador é igual a zero vezes quem? É igual ao número do denominador, né, que é o 2, né? E vai dar vezes o quociente, que é zero. Né? Então, isso aqui é verdade, 0 por 2 dá 0, né? Então, eu sei o quê? Eu sei que A divide 0 e eu sei que A divide A. E como eu não posso ter um divisor maior do que A para o valor A, então quer dizer o quê? Quer dizer que o máximo divisor comum, né, vai ser o número A. Ok, gente? Que é o número que divide os dois números, né? E que você pode usar a propriedade I com A igual a zero, né? Você pega o A igual a zero lá, né? Então, você tem o quê? Que o B divide zero, né? E você tem também que o B divide zero, que é o A, e o B divide B, né? Então, eu sei o quê? Que o máximo divisor comum vai ser aquele cara que divide, vai ser um dos dois que divide os dois, né? Então, aqui você tem que tomar um certo cuidado, né? Com aquilo que eu falei aquela hora, né? Não é que você vai pegar, por exemplo, quando você vai calcular lá o máximo divisor comum de 2 e 4, né? Ah, o 2 divide 4, então o resultado do máximo divisor comum é o menor deles, que é 2. Calma, você tem que tomar cuidado com isso daqui. Por quê? Não necessariamente é o menor, né? Ele vai ser o elemento que divide os dois, né? Então, eu estou calculando aqui o máximo divisor comum de 2 e 4, o resultado vai ser, entre esses dois números, aquele que divide os dois, né? Como o 2 divide 2 e o 2 divide 4, então o resultado dá 2. Por quê? Porque você pegar o menor, dá errado aqui na questão do zero, né? Por quê? Porque eu sei que quando eu calculo o máximo divisor comum, por exemplo, de 2 e 0, né? Isso aqui dá 2. Por quê? Só que o menor número não é o 2, é o 0, tá vendo? Mas por quê? Eu tenho que analisar sempre aquele cara em um dos dois que divide os dois. Então, entre o 2 e o 0, quem é o número que divide 2 e 0? O 2 divide 2 e o 2 divide 0. Então, o máximo divisor comum é o 2. Então, a maneira correta de você enxergar isso aqui, né? Quando você está calculando o máximo divisor comum de dois números e um divide o outro, então o resultado é sempre aquele um que divide os dois. Que o número sempre divide ele mesmo, então aí ele vai dividir o outro. Ok? Então, essa é a maneira mais correta de você enxergar isso daqui. E não apenas tomar o menor, né? Senão daria errado aqui, né? Foi até bom ter esse exemplo aqui, senão ia passar batido isso daí. Mas acho que é o único caso que vai acontecer isso aqui, né? Se for qualquer outro número que não é o zero, aí não vai ter problema. Aí literalmente vai acabar sendo o menor mesmo, né? Porque
Se o número A dividir o número B, então o A é menor ou igual a B, né? Quando o B é positivo, né? E a única exceção para isso é quando o B é igual a zero, né? Que aí essa propriedade do divisor ser menor, ela é verdadeira para todo número, com exceção do zero. Então, o divisor sempre é menor do que o dividendo. Com exceção quando o dividendo, né, que é o número que está sendo dividido, ele é o zero, né? Aí você pode ter, por exemplo, 10, 1.000, 1 milhão, que é um número muito grande, está dividindo o zero, que é um número muito pequeno, né? Então, o zero é exceção. Então, essa propriedade do menor, né, ela só não é verdade quando você está com o divisor, um número positivo, né, ou negativo, e o dividendo, né, quando ele é o zero, né? Aí você tem que tomar cuidado. Mas se não é o zero que está na jogada, então o divisor sempre vai acabar sendo o menor ali, tá? Em módulo, pelo menos, né? Que tem essa questão do negativo também. Bom, então isso aqui justifica, né? Ó, só para finalizar a ideia dessa demonstração aqui, né? Ó, veja que o A divide A e o A divide zero, né? Então, se o A divide A e o A divide zero, e não tem como ter um divisor comum aqui maior do que o A, então o A é o máximo divisor comum desses dois números, né? Ah, o 10, professor, o 10 divide zero, não é? Sim, o 10 divide zero, mas se eu pegar o A igual a 2, por exemplo, o 10 não dividiria o 2, né? Então, que é o caso que eu estaria analisando aqui, né? Se eu pegasse aqui, claro, o máximo divisor comum, né? Entre 2 e 0, né? Então, eu sei que o 10 divide 0, mas o 10 não divide 2, né? Por que o 10 divide 2? Porque o 10 é maior do que o 2, né? Um número só pode dividir o 2 se ele for menor ou igual a 2. Então, né, nesse caso aqui, o 2 seria o maior número que dividiria ambos, o 2 e o 0. Então, por isso que seria o máximo divisor comum de 2 e 0. E quando você pega um A genérico, A diferente de 0, né? Eu coloquei ele maior que 0, mas você pode considerar também os negativos, tá? E aí você tem que colocar o módulo, né? Não pode esquecer do módulo, igual eu escrevi aqui para vocês. Beleza? Então, a gente tem essa propriedade 5 aí. Bom, vamos avançar aqui, né? Vamos avançar aqui nos slides. Eu vou falar agora para vocês do teorema de Bezout, né? Então, agora que a gente já viu essas propriedades básicas aí, vamos ver o teorema de Bezout. É um teorema muito importante, né? O que diz esse teorema, pessoal? Ele diz o seguinte: se A e B são números inteiros e D é o máximo divisor comum entre A e B, então vai existir outros números inteiros, R e S, tais que D é igual a R vezes A mais S vezes B. Ok, pessoal? Então, é basicamente isso que diz aí o teorema de Bezout, né? Vamos pegar como exemplo aqui, ó, veja o seguinte, né? A gente viu o quê? Que o 12 é o máximo divisor comum de 24 e 36. Então, pelo teorema de Bezout, a gente sabe o quê, né? Que existe um R e um S, né? Tal que 12, né? Vai ser igual o R vezes o 24, mais o S vezes o 36, né? Então, o que o teorema de Bezout garante é a existência, né? E a existência de um número que você coloca aqui, R, o número que você coloca aqui, S, que quando o R multiplica 24 e o S multiplica 33, 36, e depois você soma o resultado disso tudo, isso dá exatamente o valor 12, beleza, gente? O valor 12. Bom, como que calcula o R e o S? O teorema de Bezout, ele fala que existe um R e um S tal que isso acontece, né? E claro, né? O teorema de Bezout garante a existência quando esse cara aqui, né? Ele não é qualquer cara, ele é o máximo divisor comum, né, dos números que estão aqui, ó, 24 e 36. Se for um outro número ali que não é o máximo divisor comum, você não tem garantia, a princípio, que existe, né? O R e o S que multiplica ali vai dar certinho aquilo ali. Beleza? Então, a gente vai ver isso depois quando a gente for estudar a equação de Diophantine, a gente vai estudar melhor equações, né, mais gerais desse tipo aqui. Mas, por enquanto aqui, o que esse teorema de Bezout diz pra gente é que se um número é o máximo divisor comum de outros dois, existe números R e S que multipliquem e dá certo, né? O teorema não fala, né? O teorema de Bezout não fala como calcula. É para isso que a gente vai ver na próxima aula o algoritmo de Euclides. Ele sim vai falar pra gente como que a gente calcula, então, quem é o R e quem é o S. Ele vai dar uma forma de calcular o R e o S no algoritmo de Euclides. E mais, né? O algoritmo de Euclides, não apenas isso, ele vai dar uma maneira da gente calcular o máximo divisor comum entre dois números quaisquer. Então, a gente vai ter agora uma receita, né? Uma fórmula matemática, um procedimento matemático, vamos dizer assim, para a gente obter o máximo divisor comum entre dois números quaisquer. Beleza? Bom, a gente sabe, então, o teorema garante que existe, né? A pergunta é, a existência é única? Será que existe o único R e S que eu coloco ali? Na verdade, não, né? Nesse caso mesmo aqui, ó, a gente sabe o quê? Que o 12, né? Você pode escolher o R como sendo menos 1, que multiplica 24,
E você pode escolher o S como sendo quem? Como sendo 1, né? Que multiplica 36, né? Por quê? Isso aqui vai dar, então, menos 24 mais 36, né? E menos 24 mais 36 dá exatamente 12, não é mesmo? Então, é uma maneira de escrever, né? Então, aqui eu acharia dessa maneira aqui um R, né, igual a menos 1 e o S igual a 1, né? Porém, não é único, né? Tem mais maneiras de você escrever esse número aí, né? O 12, você pode escrever ele também como sendo 2 vezes 24, né? Menos 1 vezes 36, né? Por quê? 2 vezes 24 é 48, 48 menos 36 também vai dar 12, não é mesmo? Né? Então, aqui você teria um R igual a 2, né? E aqui você teria um S igual a menos 1, não é mesmo? Aqui o R seria menos 1 e aqui o S seria igual a 2. Então, veja que o teorema de Bezout garante que existe, porém pode existir muito mais de um, ok? E ele também não ensina pra gente como calcula. Então, embora ele seja um teorema muito importante, que ele garante a existência, ele não ensina pra gente como calcula. A gente vai ter que aprender isso depois lá no algoritmo de Euclides. Pessoal, uma aplicação muito interessante, muito importante do teorema de Bezout, que a gente usa, inclusive, na vida real, ok? Pega o número 2 e o 5. Quem que é o máximo divisor comum entre 2 e 5? Bom, quem são os divisores comuns de 2 e 5? Quem são os números que dividem 2? O 1 e o 2. Quem são os números que dividem 5? O 1 e o 5. Então, quem são os divisores comuns? Apenas o 1. Se o 1 é o único divisor comum, quem que é o máximo divisor comum? Só pode ser 1, né? Então, eu sei que o máximo divisor comum entre 2 e 5 é igual a 1. Então, pelo teorema de Bezout, né? Então, pelo teorema de Bezout, existem R e S tais que eu multiplico o R por 2, o S por 5, e isso dá exatamente o máximo divisor comum, né? Que no nosso caso aqui é quem, né? No nosso caso aqui é 1. É 1. Isso aqui, gente, é muito interessante. É muito interessante. Por quê? Ó, uma aplicação disso aqui que você está fazendo. No nosso sistema de moeda, a gente tem as notas de 2 e de 5 reais, não é mesmo? A gente tem as notas de 2 e 5 reais. Então, ó, como isso aqui acontece, suponha que você quer fazer uma compra num comércio, né? E tanto você quanto o comerciante que está vendendo para você, vocês só possuem ambos notas de 2 e 5 reais. Então, você só tem nota de 2 e 5. Você tem um monte de nota lá. Você não vai pagar uma conta muito alta que vai eliminar suas notas. Mas você tem bastante nota de 2 e 5. E o comerciante, ele também só tem nota de 2 e 5 para dar o troco para você. E suponha que você fez uma compra lá, sei lá, de X reais. De X reais. Será que você consegue pagar essa compra? Essa conta? Essa é a pergunta. Então, pelo teorema de Bezout, né, suponha que a sua conta lá deu X reais, né? É só você vir aqui e multiplicar isso aqui por quem? Né? E multiplicar isso aqui por X. Quando você multiplicar essa equação por X, que vai ser o quê? O valor da sua compra, né? O que vai acontecer? Você vai ter aqui o R vezes X. Aliás, você vai ter o X vezes o R vezes o 2, né? Mais o X vezes o S vezes o 5 igual a X. Não é mesmo? Então, ó, é só você pegar XR notas de 2, XS notas de 5, que isso aqui vai dar exatamente o valor X e você vai conseguir pagar a conta. O que pode acontecer muitas vezes, né? Muitas vezes é o quê? É que aqui, né, você vai ter um R que é positivo e um S que é negativo. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que dar pro comerciante XR notas de R$2, né? E se o S for negativo, né, como em geral costuma acontecer bastante, ele vai te devolver XS notas de R$5. E você vai conseguir pagar a conta. Ok, pessoal? Então, isso aqui seria aí uma aplicação. Lembrando que isso aqui é um número inteiro, né? Pertence aos inteiros, então é uma quantidade de notas de 2. Isso aqui também pertence aos números inteiros, é uma quantidade de notas de 5. Ok? Então, existe uma quantidade de notas de 2 que você vai somar ou subtrair com a quantidade de notas de 5, que vai dar o valor X qualquer. Então, pode ser uma compra de R$50, de R$60, de R$36, de R$23, R$150, existe, ok?
E claro, a gente sabe que não existe uma forma única, né, de você pagar essa conta aí, né? Por exemplo, vamos só tentar imaginar aqui um exemplo para ficar mais claro para vocês, né? Suponha que você foi na lanchonete lá, né? E você comeu um salgado, bebeu um refrigerante lá e deu R$ 11 a sua conta, né? Então, quantas notas de 5, quantas notas de 2 você tem que pagar, né? Então, você pode fazer o quê? Você pode dar 3 notas de 5, não é mesmo? Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Você pode dar pro cara... Você pode dar pro comerciante... Aqui, ó, você pode dar quantas notas de 2, né? Você pode dar para ele 8 notas de R$ 2, que vai dar R$ 16, né? E ele vai te devolver quanto? Né? R$ 16. Ele te devolve 2 notas de 5, não é mesmo? Aliás, uma nota de 5, né? Por quê? 2 vezes 8, 16. 16 menos 5 dá R$ 11, né? Então você dá 8 notas de R$ 2, ele te devolve uma nota de R$ 5 e você tem a sua conta paga com R$ 8. Nesse caso aqui, né? Quem que estaria sendo o seu XR, né? O seu XR estaria sendo 8, né? E o seu XS estaria sendo menos 1, né? Então, lembra que eu falei que podia dar positivo ou negativo, né? Então, pode acontecer isso, né? Claro, você poderia também fazer o quê? Você podia dar uma nota de 5 e 2 de 4, né? Então, você poderia... 2 de 2, quer dizer, né? Poderia dar 2 notas de 2, né? Mais uma nota de 5. Não dá, né? Se dá 3 notas de 2, 3 notas de 2 dá 6, mais uma de 5, também daria R$ 11, né? Mas o fato é, pessoal, que não importa, né? Qual seja o valor da sua compra, sempre vai existir, né, uma combinação em que você consegue pagar e o cara consegue te dar o troco apenas usando notas de R$ 2 e R$ 5. Então, isso é uma coisa bem interessante, né? De acontecer, né? E, inclusive, se você pegar, né? No começo a gente não tinha nota de R$ 2 no Brasil, né? Era só nota de 1, 5, 10, né? Depois de 50. Acho que de 100 também, não sei se logo no começo surgiu nota de 100, né? Mas só depois que eles fizeram a nota de 2 e de 20, né? Justamente porque, bom, se tem a nota de 2 e a nota de 5, não precisa mais ter a nota de 1, né? Por quê? Porque eu consigo pagar qualquer coisa, eu consigo atingir qualquer número utilizando apenas notas de 2 e 5 reais. Então, eu não preciso ter nota de R$ 1 mais. Então, eles substituíram as notas de R$ 1 pelas notas de R$ 2, né? E o tchan da coisa aqui, né? Se vocês pensar o que justifica matematicamente isso no fundo, é que 2 e 5 são números primos, tá, pessoal? E todo número primo, o máximo divisor comum entre eles é sempre 1. Então, você sempre poderia fazer essa conta aí, né? Então, se um dia a nota de 2 ficar meio que obsoleta, você poderia criar uma nota de 3, você poderia criar uma nota de R$ 7, que também você conseguiria pagar e receber, né, com essas notas aí. Beleza, gente? Então, isso aqui é uma aplicação aí, digamos assim, prática, né, para o teorema de Bezout. Bom, nossa aula está um pouco adiantada aqui, pessoal, mas eu quero falar rapidamente com vocês da caracterização, né, para o máximo divisor comum, né? A gente tem um resultado que caracteriza o máximo divisor comum, né? Que ele diz o seguinte, esse teorema. Se você tem A e B, dois números inteiros, você tem A e B, dois números inteiros, né? O número positivo D, ele vai ser o divisor comum de A e B, sem somente se acontece essas duas coisas aqui. Primeiro, o máximo divisor comum, ele tem que dividir o A e o B, né? E se D' é um outro número que divide A e divide o B, ou seja, se D' é um outro divisor comum, então o D' vai dividir o D também. Ok, pessoal? Então, isso aqui é uma caracterização. Veja aqui, pessoal, por que a gente tem essa condição 2i ali, né? Que eu falo que D', né? Quando eu falo que D' divide A e D' divide B, né? Eu tô falando o quê? Que D' pertence aos conjuntos de divisores comuns, né? De A e B, não é mesmo? Então, D', ele divide A e divide B. Então, ele pertence ao conjunto de divisores comuns. E eu sei o quê? Que o D, que é o máximo divisor comum, ele também pertence aonde? Aos divisores comuns de A e B, né? E aqui nesse curso, né, a gente considera os divisores comuns como sendo só aqueles positivos. A gente está ignorando aqui, para os divisores comuns, números negativos, beleza? Então, o que acontece aqui, né? O que diferencia, né, o D, que é o máximo divisor comum, ou seja, que está no conjunto divisor comum, para um D', que é um outro divisor comum qualquer? Bom,
O máximo divisor comum, como o próprio nome sugere, é o maior dos divisores comuns. Ok? Então, quando eu escrevo D' divide D, pessoal, é uma maneira pela qual, né, eu estou dizendo que o D' é menor ou igual a D. Então, é essa relação que a gente tem. Então, o D' é menor ou igual a D. Por quê? Porque se D' divide D, a gente já viu que, por uma propriedade, né, como o D é positivo, não é um número, não é o zero, né? Então, eu sei o que D' vai ter que ser menor ou igual a D. Então, se todos os divisores comuns, né, dividirem o D, né, se todos os divisores comuns dividirem o D, não tem saída. O D vai ter que ser o maior dos divisores comuns. Por quê? Porque se o D fosse menor, teria um divisor comum maior que o D, que estaria dividindo o máximo divisor comum. Então, você teria um número maior do que D que estava dividindo D. Então, você teria um número maior do que o outro dividindo um número menor. E um número maior nunca pode dividir um número menor, com exceção, né, de dividir o zero. Mas quando você tem números positivos, um número maior nunca pode dividir um número menor. Né? Então, eu não poderia ter o máximo divisor comum no conjunto dos divisores comuns, né? E ter um D' aqui dentro que fosse maior que o D. Né? Por quê? Porque eu teria um divisor que seria comum a ambos os números e seria maior do que o máximo. Aí, se o cara já é o máximo, como assim tem alguém maior, né? Não tem como. Olhando para esse exemplo aqui, só para ilustrar rapidamente para vocês, a gente viu o quê? A gente viu que o máximo divisor comum de 24 e 36 vale 12, não é mesmo? Então, todos os elementos do conjunto D, né, os divisores comuns de 24 e 36, né, são quem? São o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, não é mesmo? Então, esses números são todos os divisores comuns. Então, vamos tentar obter o máximo divisor comum, né? Vamos tentar obter o máximo divisor comum, né, de 24 e 36, né? Não olhando para eu tomar o máximo elemento aqui, que seria óbvio, né? Eu já saberia que era o 12 direto. Mas sim olhando para a propriedade I 2I. Porque esse teorema está falando para a gente exatamente isso. Né? Que você pode, né, caracterizar o máximo divisor comum analisando a propriedade I e a propriedade 2I. Então, tem que satisfazer as duas, não pode apenas satisfazer uma, tá, gente? Tem que ser necessariamente as duas propriedades, ok? Bom, se a gente olhar a propriedade I, né, o que diz, né? Bom, o divisor comum vai ter que ser, o máximo divisor comum vai ter que ser um cara que divide ambos os números, A e B. Bom, quem que é os caras que dividem o número A e B? São os divisores comuns. Então, né, todos esses números que estão aqui, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, são divisores comuns do 12 e do 36. Então, todos eles satisfazem a propriedade I. Então, pela propriedade I, qualquer um desses números aqui, a princípio, poderia estar sendo aí o seu máximo divisor comum. Porém, como eu disse para vocês, né, não é apenas a propriedade I que caracteriza, né? Porque senão todos os números aqui... Desculpa, gente. Senão todos os números aqui seriam máximos divisores comuns. E não pode, né? O máximo divisor comum é sempre um único número. Então, só o I não é suficiente para fazer essa caracterização. Por isso que a gente tem que analisar o item 2i. O que o item 2i diz? Bom, dentre todos esses divisores comuns, né, se você tem um D' e quer que ele seja o candidato a ser o máximo divisor comum, né, ou melhor você pensar assim, entre todos os D', que é possibilidades para ser um divisor comum que aparece aqui, né, ou seja, D' divide A e D' divide B, né, esse cara tem que dividir quem? Ele tem que dividir o D e esse cara vai ser o máximo divisor comum de 24 e 36, né? Ou melhor aqui, né, como falando de variável, o máximo divisor comum de A e B. Então, vamos analisar aqui agora, né? Será que o 1 pode ser o máximo divisor comum? Seguindo essa lógica? Bom, se eu pegar o D' como sendo 2, eu sei que o D' divide A, o D' divide B. Então, para o 2 ser o máximo divisor, para o 1 ser o máximo divisor comum, né, eu estou pensando o seguinte, será que D é igual a 1? Eu estou me perguntando isso, né? Então, estou me perguntando, será que o D pode ser 1? Bom, vamos analisar. Pega D' igual a 2. D' divide 24, D' divide 36, e pela propriedade 2i, o que a gente conclui? Né? Então, o D' divide quem?
o máximo divisor comum. Então, você teria o quê? Que o D', que é igual a 2, deveria dividir o cara que está pensando em ser o máximo divisor comum, que é quem? O 1. Então, o 2 deveria dividir 1. O 2 pode dividir 1, gente? Não. Então, a propriedade 2i implica pra gente o quê? Que o 1 não pode ser o máximo divisor comum. Por quê? Porque se 1 fosse, por 2i, eu poderia pegar D' igual a 2, 2 dividiria o 24, 2 dividiria o 36, e, consequentemente, né, eu estou assumindo que 2i é verdade, então o 2 dividiria o máximo divisor comum. Né? E se eu assumir que o máximo divisor comum é 1, né, então 2 dividiria 1. Isso não pode acontecer, é uma contradição. Então a contradição está onde? Em você querer afirmar que 1 é o máximo divisor comum. Então, 1 não pode ser o máximo divisor comum. E o 6? Será que o 6 pode ser o máximo divisor comum? Então, a pergunta agora. Será que o D vai ser igual a... Se eu posso ter... Opa, volta aqui. Será que eu posso ter o máximo divisor comum como sendo 6? Eu me pergunto, né? Ou seja, será que o máximo divisor comum pode ser 6? Bom, veja o que acontece. Eu poderia pegar o D' igual a 12. 12 divide 24. 12 divide 36. Então, 12 dividiria o A e o B, né? Esse D' dividiria A e B. Pelo item 2i, né? Eu estou querendo caracterizar agora o máximo divisor comum por i2i. Pelo item 2i, o D' deveria dividir quem? O máximo divisor comum. Então, se eu pensar que o máximo divisor comum poderia ser 6, então o 12 deveria dividir 6. O 2 pode dividir 6? Não. Por quê? Porque o 12 é maior do que 6. E o número que vai dividir ele tem que ser sempre menor ou igual. Ok? Com exceção quando vai dividir o 0. Então, o 6 não poderia. O que você vai concluir nessa lógica, então, pessoal? Que o único cara que pode ser o máximo divisor comum D vai ser o 12. Por quê? Qualquer que seja o número D' que divide o 24 e o 36, ou seja, você pode pegar D' como sendo 1, D' como sendo 2, D' como sendo 3, D' como sendo 4, D' como sendo 6, até D' como sendo 12, né? Qualquer um desses D' que você pegar, ele vai dividir o 24 e vai dividir o 36. Então, pela propriedade 2i, ele deve dividir quem? Ele deve dividir o máximo divisor comum. Não é mesmo? E a única possibilidade disso ser verdade é o D ser igual a 12, né? Por quê? Porque pode ser qualquer um daqueles D' que sempre vai dividir 12. Inclusive o 12 vai dividir o 12. Ok? Então, essa propriedade de D' dividir o A, D' dividir o B, então o D' dividir o máximo divisor comum, então isso força com que o D ele vai ter que ser o maior possível ali dentro. Bom, mas ser o maior possível é tomar o máximo. Pronto, acabou. Então, no fundo, né? O que faz acontecer mesmo é o quê? Uma vez que D' divide D, né? Você tem que D' é menor ou igual a D, né? Então, isso força o quê? Isso força o D ser o máximo possível, né? Porque o D' ele pode ser um divisor comum aleatório. Então, isso força, né, a ser o maior possível, que vai ter que ser o D. Então, o D vai ter que ser o maior possível, consequentemente, ele vai ser o máximo divisor comum. Então, isso aí é um exemplo que ilustra aí essa caracterização pra gente. Ok? Claro, professor, mas a gente vai ter que fazer isso toda vez? Não, isso aqui, pessoal, você não vai calcular o máximo divisor comum usando essa caracterização. Ok? Nesse exemplo é muito mais fácil, logo no começo, você vir aqui e já fazer o quê? Tomar o máximo aqui, que é 12. Ok? Tomar o máximo que é 12. E você também querer calcular por esse método aqui, você teria que, de todo modo, achar todos os divisores comuns, né? E ver qual que vai ser o maior deles, né? Você vai ter que ficar dividindo todos os divisores comuns por um cara que seria o candidato a ser o divisor comum. Então, esse teorema ele não ajuda a gente em nada a calcular o máximo divisor comum, ok? Ele apenas é uma caracterização, né? Uma caracterização alternativa para o máximo divisor comum, em que você não precisa pegar o máximo. Essa é a jogada, né? Então, é uma caracterização que você obtém um máximo divisor comum sem precisar pegar o máximo. Basta você olhar os divisores comuns, né? Então, o máximo tem que ser aquele cara que todos os divisores comuns dividem ele. Basicamente isso. Então, você pega um número, vê se todos os divisores comuns dividem ele. Ah, todos os divisores comuns dividem ele. Então, ele é o máximo. Você não precisa tomar o máximo, tá vendo? Isso, na prática, não ajuda a gente, não faz nem muito sentido. Né? Por quê? Porque é mais fácil você ir lá e catar o maior elemento logo. Mas isso aqui é usado muitas vezes, pessoal, para demonstrar propriedades matemáticas. Então, quando você quer fazer demonstrações, né, fazer um argumento mais técnico, aí sim, né, ou você quer justificar alguma propriedade que você não sabe que é verdade,
Aí sim, às vezes, é muito útil você utilizar essa caracterização ao invés de utilizar a caracterização de tomar o máximo, né? Aqui eu estou no exemplo que é fácil tomar o máximo. Por quê? Porque você conhece todos os divisores comuns. Mas se eu estiver trabalhando com variável, né, com números aleatórios, com letras ao invés de números, como que você considera o máximo? Você não consegue calcular o máximo. Por quê? Você está trabalhando com variáveis. Você não sabe quem é a variável máxima. Não tem como. Então, você, com essa definição de massa de divisor comum, do ponto de vista matemático, você fica com as mãos atadas quando você está trabalhando com variável. E a gente, quando vai provar uma propriedade, a gente não pode verificar só com exemplos, né? Aqui eu estou apresentando exemplos para vocês, para quê? Para ilustrar a propriedade acontecendo. Isso não é exatamente a prova. A prova você tem que fazer com detalhe, você tem que fazer com variável. Você não pode ficar fazendo com números, ok? E para você fazer demonstração usando o massa de divisor comum com variáveis, você não consegue tomar o máximo, matematicamente falando. Por quê? Porque é variáveis. Você não tem como pegar o máximo num conjunto de variáveis, porque aquelas variáveis podem assumir qualquer valor. Então, você não consegue tomar o máximo, a princípio. Então, a gente precisa de uma caracterização matemática equivalente para a gente poder definir o máximo de divisor comum, ou para a gente enxergar, pelo menos, o máximo de divisor comum, né? E essa caracterização equivalente, para você trabalhar com variável, para fazer demonstrações, é justamente esse teorema aqui. Então, se você está pensando, às vezes, em demonstrar alguma coisa em que você precisa do máximo de divisor comum, e você está trabalhando com variáveis, muito provavelmente você vai ter que enxergar o máximo de divisor comum segundo essa caracterização do teorema aqui. O máximo de divisor comum é aquele cara que divide, é um divisor comum, né? E todo elemento que é divisor comum também é um divisor do máximo de divisor comum, né? Então, isso é uma caracterização que a gente não precisa calcular o máximo. Você tem uma propriedade escrita de uma outra maneira que, para fazer demonstrações, pode ajudar muito a gente, beleza? Bom, é isso, gente. Eu queria entrar mais em detalhes dessas demonstrações com vocês, ok? Mas o tempo é curto e não tem como a gente fazer todas as demonstrações nos detalhes, ok? Mas se vocês pegar o livro aí, o livro do Poulsino, né, que a gente utiliza, né? Que é esse livro aqui, eu já mostrei mais de uma vez para vocês, né? Que nessa parte do curso a gente está usando esse livro aqui. Então ele faz bastante demonstrações, aí você pode aprofundar um pouco mais aí essas questões de demonstrações nesse teorema aí, caso você tenha interesse. Beleza, gente? Bom, eu já me alonguei bastante nessa aula, deu quase 1 hora, tá, pessoal? Desculpa, eu não gosto de gravar aula muito longa, mas aqui eu queria fazer esse conteúdo tudo junto, então acabou passando um pouquinho aí, beleza? Me desculpem aí por isso daí. Mas o que eu queria falar basicamente com vocês era isso, gente. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender esses conceitos, ok? E a gente vai se falando aí, então. Até uma próxima aula. Um abraço a todos vocês.